Bom dia, crianças. Aqui é a professora Roberta. Como vocês lembram, essa semana que passou, semana passada, a gente começou a trabalhar os gêneros textuais com vocês, o professor Tiago e eu. A gente enviou para vocês uma sequência de materiais, vocês leram definição de gênero textual e estudaram o gênero anúncio. Se não me falha a memória agora, acho que vocês estudaram o gênero anúncio. Eu achei interessante voltar um pouquinho e trabalhar melhor com vocês o conceito de gênero textual. Mas antes disso, antes de falar em gênero textual, poderia até ter sido o tema dessa aula, o tema texto. Eu coloquei gênero textual, deixa assim, do jeito que eu coloquei. Antes de estudar os gêneros textuais, vamos primeiro definir o que é texto. Você sabe o que é? A gente sempre está falando de texto, o tempo todo. Não só na aula de português, em outras matérias, a gente sempre está trabalhando através de textos, mas a gente não costuma se fazer essa pergunta. O que é texto? Vamos ler o que está escrito ali. A pergunta parece ingênua, mas você sabe o que é um texto? Passamos boa parte de nossos dias lendo os mais diversos textos, interpretando-os e reagindo a eles por meio de novos textos. Desde os textos mais corriqueiros, como placas de trânsito ou cumprimentos, até os mais elaborados, como as obras de arte ou os tratados científicos. A humanidade lê e escreve textos, mas de fato, o que é um texto? Esse barulho foi pitoco aqui, meu cachorro. Eu já gravei isso aqui não sei quantas vezes, então como ele sempre vai fazer barulho, eu vou continuar daqui mesmo. Então, gente, o que tá falando aqui? A gente sempre tá lidando com texto. Sempre. Você você vai na rua, se você se depara ali com uma placa, tem um texto. Se você pega uma revistinha em quadrinhos, você tá lidando com o texto. Se você pega o seu livro didático, você tá lidando com o texto. Então, o tempo todo, o texto tá presente na vida da gente. Definir o significado da expressão texto pode parecer tarefa simples, entretanto, há muitas discussões na linguística, que é a ciência que estuda a linguagem, acerca dessa definição, existindo diversas correntes que, cada uma a seu modo, classificam o texto de uma maneira. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer? Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Para existir o texto, é necessário que exista alguém que elabore esse texto. O texto não vai surgir do nada. Então, quem elabora esse texto é o autor. Então, tá aqui aquela linhazinha. O autor elabora o texto, mas elabora para quem? Para alguém, para o leitor, certo? Partindo dessa definição, é possível dizer que o texto é tudo aquilo a que atribuímos um sentido ao ler e escrever. Então, qual é o sentido do texto? Eu produzo um texto para nada? Não. Eu produzo um texto com uma determinada finalidade, que é ser entendida por alguém. Quem é esse alguém? O leitor. Origem etimológica de texto. A nossa língua, a língua portuguesa, ela veio de outra língua mais antiga, que é o latim. E a palavra texto, ela vem dessa palavrinha que tá ali, ó, textum, que significa tecido, entrelaçamento. Em latim significa isso. Então, por que entrelaçamento? Porque um texto não deixa de ser o entrelaçamento das palavras. É como se fosse assim, uma costura. Você une uma determinada quantidade de palavras e aí cada palavra dessa tem um significado, e quando a gente junta aquilo tudo ali, forma uma frase que forma um texto que possui um sentido. Muitas vezes uma palavra sozinha, isolada, não tem sentido, mas quando ela está com outras palavras, elas possuem sentido.
Existem palavras, claro, que sozinhas possuem sentido, sim. Quando a gente diz, por exemplo, oi. Oi é um cumprimento, é uma palavra só, é uma unidade pequenininha, mas tem sentido. Voltando ali. O texto, gente, ele pode ser verbal e não verbal. Vamos lá. Texto verbal. Tais textos são aqueles escritos com palavras. Todos os textos compostos por esse tipo de signo linguístico, feitos, portanto, em língua portuguesa, espanhol, francês, etc., são considerados verbais. Isso aqui eu deixei essa palavra aí, essas duas palavrinhas, signo linguístico, apesar que ela não é do nível do quinto ano, não. Vocês ainda estão no quinto ano, mas signo linguístico nada mais é do que palavra, que é um bocado de letra que forma uma palavra que tem um sentido. Isso é o signo linguístico, tá? Não é nada muito complexo. E esse é o texto verbal. Mas nós temos também o texto não verbal. Por oposição, esses textos são aqueles produzidos sem palavras, usando significantes visuais, pinturas, fotografias, por exemplo, ou sonoros, como músicas instrumentais. Quando a gente vê uma pintura, quando a gente vê uma foto, tem palavra ali? Não, não tem palavra. Mas é um texto que passa uma mensagem, né? Não deixa de ser um texto. Por que um texto? Porque passa uma mensagem. Texto misto. É importante lembrar que nem sempre os textos são apenas verbais ou não verbais. Na verdade, existem inúmeros textos que trazem elementos visuais e sonoros. Uma propaganda na televisão, por exemplo, costuma apresentar imagens e sons significativos, além de um conjunto de palavras que tentam convencer o espectador a comprar o que está sendo oferecido, que está sendo vendido. Pois é, em televisão a gente vê muito isso. Muitas palavras, mas também muitas imagens. No dia a dia, a gente lida mais com texto misto, porque são palavras com imagens e produzindo significado. Por todos os lugares que passamos, seja em casa, na escola, no trajeto que fazemos de um lugar a outro, no parque de diversões, no shopping, enfim, muitos outros, deparamos-nos com uma diversidade de textos, não é verdade? No entanto, nem sempre temos a curiosidade de analisá-los, levando em consideração as características que os constituem. Aqui a gente já está começando a entrar nesse título que eu deixei ali o tempo todo, que é gênero. Por que agora que a gente está entrando em gênero? Porque a gente está começando a falar das características do texto, certo? Os textos se constituem de características distintas, características próprias. Cada texto tem uma característica. Em que contexto, ou seja, em que situação foi escrito, produzido determinado texto. Para quem ele foi escrito, isto é, quem serão as pessoas mais interessadas em lê-lo? Quem o escreveu? Quais as intenções, os objetivos que levaram o emissor, quem escreveu, a produzi-lo? Naquela aula anterior, a gente não falou sobre o gênero textual, foi anúncio, Anúncio. Então, quem escreveu esse texto? Alguém que estava determinado a vender, a anunciar alguma coisa. Para quem ele foi escrito? Para um possível comprador, um possível cliente. Quem escreveu? A pessoa que quer vender, a pessoa que quer oferecer aquele produto. Quais as intenções? Os objetivos. A pessoa quer vender aquilo, quer vender aquele objeto. Nem sempre um anúncio é só de um objeto, a gente pode vender também uma ideia. Vamos analisar, portanto, as finalidades. Uma reportagem
é produzida no sentido de nos deixar informados sobre os acontecimentos da sociedade do dia a dia. Um manual de instruções, uma bula de remédio, uma receita culinária servem para nos orientar acerca de algo. Um panfleto e um anúncio publicitário têm o propósito de nos chamar a atenção para um determinado assunto, como é o caso das propagandas, dos outdoors, entre outros exemplos. Então, é o que eu estava falando com vocês. O texto, a gente vai definir o gênero desse texto com base em para que aquele texto serve. A gente pega determinado texto, aquele texto lá que vocês estudaram, o anúncio. Para que esse texto serve? Esse texto serve para anunciar, serve para apresentar um produto. Então, esse texto é um anúncio. A gente pega uma receita. Para que serve esse texto? A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Para que serve esse texto? Serve para ensinar a fazer uma comida, fazer alguma coisa. Então, o que é? Qual é o gênero? É uma receita culinária. A gente pega uma reportagem. Qual é a finalidade? É informar a população acerca de alguma coisa. Então, para a gente saber o gênero de um texto, é a gente se perguntar: para que serve esse texto? Para quem ele foi escrito? Quem escreveu? É simples. Então, aqui vem, né? Gêneros textuais são os conceitos que se aplicam aos diversos textos com características comuns em relação à linguagem e ao conteúdo propriamente dito. É o que eu acabei de falar. Um gênero textual é o que a gente, como a gente vai definir um texto com base nas características dele, certo? Se ele tem a característica de ensinar a montar uma mesa, então ele é um texto instrucional. Se ele tem a finalidade de ensinar a fazer uma comida, é uma receita. Se ele tem a finalidade de informar a população, é um texto informativo, jornalístico. Então é isso, gente. Gente, gênero textual qual é a característica daquele texto. Esse texto serve para tal coisa. Em palavras simples é isso, tá? Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês mandem pra gente que a gente esclarece com vocês. E aí a gente vai dar seguimento a esse tema dos gêneros textuais, trabalhando direitinho com vocês cada gênero. No quinto ano vocês têm que estudar os gêneros, têm que saber bem, vão ser cobrados não só na escola, vão ser cobrados posteriormente. Então a gente vai estudar cada gênero em específico e então os próximos vídeos serão mais curtos, né? É porque aqui eu quis realmente definir com vocês o que é texto, para a gente poder falar o que é gênero textual, tá bom? Até mais.